Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? É 1 Samuel capítulo 3, o versículo 3. Estamos em poucas pessoas, mas eu creio que o Senhor se faz presente nessa reunião. E às vezes nós até nos entristecemos, né? Mas se entristecemos assim, por ver poucas pessoas na casa de Deus. Mas ao mesmo tempo se alegramos porque é uma oportunidade que Deus está nos dando, né? De cultuar. Eu sempre digo que o culto de hoje não é o mesmo de ontem. O de hoje não será o mesmo, né, o de amanhã, porque é igual a água de rio. A água que desce nunca volta, né, irmão? Amém? Amém? Então a palavra de hoje, Deus trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Como eu disse, a aluno pôde estar pela palavra do PA, junto com a Nora, e que Deus possa dar saúde e dar livramento. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E recorreu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu torna a deitar-te. E foi deitou. E o Senhor tomou a chamar outra vez Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele foi e levantou, e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar. E quando ouvires de novo a voz te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou uma das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai querido, fala conosco, a voz da minha palavra é tua, que o teu Espírito Santo tem verdade neste lugar. Assim te peço no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja hoje, eu estava meditando em Levítico 6,13. Não estou sem dar mensagem não, tá, irmãos? Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós sabemos que o povo de Israel sempre teve o costume de levantar altares. Um dos homens que mais levantou altares foi Abraão. Mas altares levantados muitas das vezes fora da cidade ou em outros lugares. Mas aqui está falando do altar dentro do templo. Hoje nós vemos, principalmente no Facebook, eu creio que você já viu muito disso: levita fulano, levita ciclano, levita bertano. Quer dizer, as pessoas que cantam, elas colocam lá levita porque canta, mas na realidade levita são aqueles que são descendentes de Levi. Aí porque uma pessoa canta é
levita. Irmãos, os levitas são descendentes de Levi. E eles foram separados para o templo, para o serviço do Senhor. Tinha levitas que cantavam, levitas que tocavam, fazia parte da adoração. Mas tinha aqueles que iam cortar madeira nas florestas, outros carregavam e outros ficavam ali no altar e tinha um turno. A pessoa tinha o seu turno e não podia faltar o seu turno por nada. E eles limpavam o altar sem deixar o fogo apagar. Tiravam a cinza sem deixar o fogo apagar. E com fogo aceso, eles colocavam mais lenha. Então o fogo não se apagava, o fogo queimava de dia e de noite, o fogo não se apagará. E hoje, irmãos, pegando o texto que nós lemos de 1 Samuel 3,3, um Levítico, quantos altares que estão apagados, irmãos? Quantos altares que não tem mais o fogo de Deus? Eu sei que para o fogo se apagar é falta de lenha. O altar representa o nosso próprio corpo, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Ela depende de como está o nosso altar. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo, que sois morada do Espírito de Deus? Então o nosso corpo é templo, mas ao mesmo tempo o nosso corpo também é altar, porque o altar está dentro do templo. E nós estamos vivendo uma época que a sujeira não está sendo tirada do altar. O altar não está sendo mais limpo. O altar está ficando sujo, tanto por dentro como por fora. Nós estamos vivendo uma época que pecado não é mais pecado. Hoje, ser cristão virou moda. Você encontra todo tipo de cristão. Tanta gente que diz ser cristão, mas o que Deus ele quer é servos dispostos a limpar o altar, a colocar lenha e não deixar o fogo apagar, para que no arrebatamento Deus te encontre cheio da presença do Espírito Santo. Nós lemos um texto de Samuel, sabemos que lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, uma mulher que não podia ter filhos, amargurada de espírito, o marido era muito rico, a mulher tinha muitas posses. A pior tristeza dela é que o ventre dela era seco. E pelo costume deles, dos judeus, e o costume da época, mulher que não podia dar filho para marido, o marido podia pegar e devolver para a família. Porque o homem casado não era só para ter uma esposa ou ter sexo. O homem casava para a mulher ter filhos. A mulher, por mais que o homem lhe desse muito amor, Eucana, ele era apaixonado por Ana. Ele poderia devolver a mulher para a família, porque não gerava filhos. Mulher que não gerava filhos era vista pela sociedade, pelos amigos e pela própria família dela como uma mulher amaldiçoada. Vocês estão me entendendo? Você imaginou uma mulher que quer ter filho e não consegue? Não pode. O que acontece? A tristeza corrói a alma. A mulher fica angustiada porque não consegue gerar. E ao mesmo tempo ser vista uma mulher de
Samuel foi Cristo amado, ela foi ao templo levar ele para ser criado pelo sacerdote Eli. Os filhos de Eli pecavam dentro do templo, se prostituíam dentro do templo, cometiam todo tipo de pecado que você imaginar. Samuel já era alguém que Deus estava separando, porque Samuel, ele nasceu de um ventre de uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar. E Samuel se tornou juiz, sacerdote e profeta. Você pode aplaudir o Senhor? Então Deus não deu para Ana somente um filho, Deus deu para Ana e para Israel. E Israel recebeu da parte de Deus do ventre que era seco, que não gerava, um profeta, um juiz, um sacerdote. Que maravilha, irmãos! Ele ainda era criança, ele ainda não sabia, ele não conhecia Deus como Eli conhecia, ele não conhecia Deus como o pai dele conhecia, como a mãe conhecia, ele ainda não tinha tido nenhum envolvimento ali, que se Deus viesse revelar a ele. Mas um dia ele deitado, ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Você já imaginou você deitado num lugar e de repente você acorda com alguém te chamando e você não vê ninguém? Você foi Samuel aqui, vai começar a gritar, chorar, vó, com medo. É uma essa, pai. Eu era uma voz me chamando, Santo Jesus em poder, está clamada. Aí Samuel ouve chamar o nome dele, ele olha, não vê ninguém. E ele vai lá no quarto de Eli, o sacerdote. O senhor está me chamando? Não, meu filho, não estou te chamando não. Vai deitar, vai dormir. Aí a segunda vez, Samuel, ele levanta de novo e vai lá. O senhor me chamou? Não, meu filho. O senhor está ouvindo coisa. Vai deitar, vai dormir. Pela terceira vez, Deus chamou Samuel. Samuel não sabia que era Deus. Eli não tinha entendido, porque Eli estava tanto cego físico, ficando cego fisicamente, como espiritualmente. Ele também estava, porque ele sabia dos erros e dos pecados que os filhos cometiam. Mas lavava as mãos, fazia de conta que não sabia de nada. Mas na terceira vez ele entendeu. Ele disse: Samuel, se porventura essa voz te chamar de novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E Samuel volta a deitar. E quando ele deita, que o sono se achega de novo, eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas quando Deus chama ele pela primeira vez, ele vai lá pensando que Eli. Na segunda vez ele viu que não era Eli, mas ele foi lá de novo. Ele poderia pensar: esse homem já está velho, está ficando gaga, deve estar dormindo, chamando meu nome. Deveria pensar, não está escrito isso na Bíblia não, está segundo o meu pensamento. Ele poderia pensar isso. Na terceira vez, meu irmão, camarada ficou por detrás da orelha. Eu vou lá, será que vai me dar um esporro, vai chamar a minha atenção? É a terceira vez. O velho está dormindo, eu vou lá acordar ele para perguntar se ele está me chamando. Mas ele entendeu. E disse: se te chamar novamente, abre a boca e diz: eis-me aqui. E Samuel entendeu o que o profeta Eli lhe disse. E quando ele estava deitado, veio a voz do Senhor para falar com ele. E chamou Samuel. Chamou ele, irmãos. E o bom é que a partir da terceira
quarta vez, ele entendeu o chamado do Senhor. Sabe, Deus ele é tão bom, que eu tiro dessa história aqui, que Deus tem muitas pessoas, ele vem à igreja, ele frequenta a igreja, tem uns que até levanta a mão e confessa Jesus, mas ainda não entendeu o chamado de Deus, Sebastião. Não entendeu o propósito de Deus. E quer levar sua vida do mesmo jeito que levava antes. Aí Deus chama a primeira vez, chama a segunda vez. Deus ele vai dando chance à pessoa para ela entender que ela não só aceitou, não só confessou, mas que há um projeto de Deus, há algo de Deus, há um plano de Deus sobre a vida dessa pessoa. Confessar Jesus é uma coisa, mas dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, faz o que quiseres, o que o Senhor mandar fazer, eu farei, porque eu quero estar na tua vontade, no teu querer. Mas o que me chama a atenção, nós estamos falando lá de Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas tinha as lâmpadas também, as lâmpadas do templo, que também estavam acesas. E o escritor aqui, ele traz uma revelação, um detalhe, diz: antes que a lâmpada que estava no templo da casa do Senhor se apagasse, Deus chamou a Samuel. Vai chegar um dia que nesta terra a lâmpada vai se apagar aqui na terra. O que o salmista fala da palavra de Deus? O que ele chama a palavra de Deus? Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Enquanto a lâmpada está aqui, quando ela está acesa, Deus está chamando, Deus está invocando, mas vai chegar o dia que esta lâmpada vai se apagar e não terá mais jeito. O Espírito Santo de Deus, irmãos, quando a igreja ser tirada da terra, o Espírito Santo sobe para a igreja. Se com o Espírito de Deus está aqui, as pessoas já fazem o que querem, ouve a palavra, não obedece. Irmãos, hoje à tarde em casa, eu comecei a lembrar de tanta gente que eu conheci, que tinha tanta intimidade com Deus, aqui na igreja mesmo, você lembra, Deus? Tanta gente aqui na igreja, nós já vimos culto aqui das pessoas se agarrar, né, nessas colunas, né, Helena? Se agarrar, chorar, aquele fogo, aquele poder. Uns estão no mundo, trocaram Deus pelo diabo, voltaram para trás, retrocederam, trocaram o caminho estreito pelo largo. E são pessoas que conheceram Deus, ouviram a voz de Deus. Eu creio que ainda há esperança para essas pessoas, porque ainda estão vivas, porque depois que morrer nesse estado, acaba, já era, já morre condenado. Há esperança para elas se arrepender, para elas olhar para si e se voltar para Deus. Mas eu conheço homens que pregavam de balançar
Porque as pessoas não querem compromisso com Deus, elas querem aquilo que Deus tem para dar para elas, através daqueles que distorcem a palavra, massageando o ego dessas pessoas. E Jesus ele foi tão claro, Jesus ele disse: de que adianta você ganhar o mundo quando perder sua alma? Eu posso ir para a igreja para poder. Tem pessoas que procuram a igreja para ficar rico. Outros, vou fazer um campanha para Deus me dar um carro. Vou fazer um campanha para Deus me dar uma casa. Irmãos, Deus é o dono da prata, Ele tem o poder da casa, da carro. Só que o Evangelho não é isso. Isso não é Evangelho. E isso é o distorcer das coisas. O Evangelho é cruz, o Evangelho é arrependimento, o Evangelho é abandonar o inferno, abraçar o céu. É ser nova criatura, é viver aquilo que as Escrituras nos ensinam. Vivemos debaixo da graça. Eu trago muito sobre a graça. Mas a graça, sem obedecer a palavra, fica sem graça, não tem graça nenhuma. Vivemos debaixo da graça. Deus nos salvou através de Cristo. Isso é um favor de Deus, se chama graça. Mas a salvação, ela não vem só mediante a fé, ela vem também mediante a tua obediência à palavra. Porque está escrito: não seja apenas ouvinte, está debaixo da graça, seja praticante, para que você permaneça na graça, no nome de Jesus. Então, antes que a lâmpada se apagasse no templo, Deus chamou a Samuel. E antes que a lâmpada se apague, irmãos, Deus está chamando a muitos, mas muitos estão com o comichão no ouvido, muitos estão com seus ouvidos tampados e não querem dar lugar, não querem ouvir aquilo que Deus tem para falar ao coração deles. Então, antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou para Samuel. A mãe dele sabia que ele ia ser profeta? Deus usou alguém para falar isso? Não. A mãe sabia que ele ia ser um futuro sacerdote, inclusive que ia ficar no lugar de Eli? Não. A mãe não sabia que ele ia ser profeta. A mãe não sabia que ele ia ser sacerdote. A mãe não sabia que ele ia ser juiz. Mas Deus sabia. Deus não falou para a mãe: olha, seu filho que está sendo gerado vai ser isso, aquilo. Deus não falou nada. Ela fez um voto, cumpriu o voto, entregou o filho. Mas o particular era entre Deus e Samuel. E quando Deus quer se revelar, não tem idade, não tem tamanho. Deus fala e se revela para uma criança, como se revela para um adolescente, para um jovem, para um velho. Deus não escolhe idade. Quando Ele quer falar e se revelar e chamar, basta estar preparado para dizer: estou aqui, estou te ouvindo, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Sabe, irmãos, quando nós tememos a Deus, quando Josué e Caleb veio os espias, vamos voltar, eles os espias, vamos voltar, lá tem gigante, a cidade é murada, vamos voltar para o Egito, depois de estar na divisa, só atravessar o Jordão. Eles permitiram o medo tomar conta deles e se esqueceram do que Deus fez lá atrás. Mas Josué e Caleb disseram: ó, se tão somente o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, aí nós entraremos, venceremos e vamos possuir aquilo que foi nos dado por herança. Glória a Deus. Mas para o Senhor se agradar de nós, Levítico 6
Amém, Rosilei? Nós recebemos um chamado. Deus ele no canto, não prega, e às vezes é uma oportunidade nem na frente que vem falar, mas o maior testemunho dela é o quê? A vida dela. Pode ter certeza que tem amigos no trabalho, não falo talvez na frente dela, mas assim, respeita ela como serva, como crente. Porque tem muita gente que prega, canta, faz e acontece. Sai de casa e diz, se sair for para o céu, o capeta vai junto. Não dá testemunho, irmãos. O nosso testemunho, a nossa vida, ela tem que falar mais alto. E a palavra nessa noite para você: Deus te chamou, Deus está te chamando, Deus continue a te chamar. Aleluia. Samuel, amigo, quando ouviu a voz de Deus, era Deus preparando ele para o ministério, era Deus separando ele para o chamado. Pode ter certeza que a partir daquele momento que ele ouviu a voz de Deus e entendeu que era Deus falando com ele, ali desceu sobre ele a unção de profeta, a unção de sacerdote e de juiz sobre Israel. Ele não se tornou profeta porque ele quis, juiz porque ele quis, sacerdote porque ele quis. Tudo fazia parte da história escrita no livro de Deus. E é isso que Deus separa cada um de nós. Amém? Glória a Deus. No começo eu falei, as pessoas colocam lá levita nas redes sociais. É melhor colocar cantor fulano. Adorador fica melhor que cantor, porque no mundo tem um monte de cantor, né? Porque cantar é uma coisa, adorar é outra coisa. É melhor tirar o levita e botar adorador, né? Adorador fulano. Agora quando ele coloca lá levita, ele precisa conhecer a Bíblia, porque levitas são os descendentes de Levi. E os descendentes de Levi não tinham vida própria. Os descendentes de Levi nasceram para servir e não para ser servido. Temos até coloca lá levita, mas convida para cantar. Quer saber quantas pessoas tem na igreja, quanto vai levar de oferta? Não vem cantar para 2, 3, 4, prega para pouca gente. Tem pregador que se souber que esse pouquinho, e não nem atende o telefone. Amém? Eu sou a favor, irmão, da igreja. A igreja convidou uma pessoa a ajudar no combustível, ajudar na passagem, não é assim? A igreja convidou a pessoa para tirar do bolso para poder. A igreja, se tiver condição, a igreja vai ajudar naquilo que pode. Mas tem uns pregadores que eu estou aí que já tem tabela de preço. Estou falando porque eu liguei para um, ele falou assim: para Maria Ortiz é R$500. R$500. Cidade vizinha é 1.000. E o interior de estado é 3.000, mais hotel, mais isso, mais aquilo. Rapaz, arruma essa agenda, arruma pelo menos uma por semana para mim dessas 500 aí. Aí teve um pastor que ligou para mim, Sebastião, lá na Bahia, ia ter uma festa lá. Ele ligou: o senhor poderia vir pregar 3 dias aqui? Eu disse: posso. Pode marcar aí. Quanto é que o senhor cobra para vir pregar esses 3 dias? Aí eu disse: irmão, vou desligar o telefone. Ele: mas por que? Falei que alguma coisa que te ofendeu, que você falou. Cara, eu vou pregar numa igreja ou no prostíbulo? Aí ele do outro lado: sangue de Jesus tem poder, irmão. Assim, porque pregador que cobra para pregar, dá valor para pregar, ele não é pastor, é cafetão. E a igreja é prostituta. Quem paga cafetão é o cafetão, quem paga é prostituta. Igreja é noiva. Igreja é noiva. Lavada e remida no sangue do Cordeiro. É o que eu estou dizendo. A igreja, ela vai ajudar naquilo que pode. Mas o camarada tem a cara de pau, ele falou: pastor, me desculpa, porque toda vez que eu chamo um pregador, ele tem o melhor hotel da cidade, tem um carro particular para andar na cidade, que é chique.
Aí fala que serve a Deus, chama para ir no presídio para ver se vai, para ir no hospital para ver se vai, para sair para evangelizar. São os homens que vivem de altar em altar, pregando por dinheiro e não por amor às almas. Aí a pessoa fala assim, eu vivo pela fé, mas na fé no dinheiro dos outros. Não existe isso. Amém? Então a igreja, ela tem que convidar a igreja naquilo que ela tem condições, Sebastião. Essa igreja pode pagar o Uber? Paga. Eu andei, irmãos, eu andei de bicicleta daqui em Fiocose, daqui em Jacaraí, daqui em Laranjeira, andei em Vila Velha, pastor Isaías da bicicleta é ele mesmo. Hoje eu tenho um carro, graças a Deus. Não foi comprado por dinheiro de oferta, nem de dízimo com ninguém. Deus me deu o carro. Mas se for para me voltar a andar de bicicleta e a pé, faço isso com toda alegria e todo amor, porque eu amo pregar. Eu amo estar ministrando a palavra de Deus. Eu amo, eu sou apaixonado pela palavra. Então eu estou vivendo em época de mercenários, e não de pessoas que verdadeiramente o chamaram. Mas fulano é usado, mas ciclano é uma bênção. Mas naquele dia, Jesus vai dizer assim, apartai de mim, maldito. Mas Senhor, preguei, revelei, cantei, curei, expulsei até demônio do teu nome. Não te conheço, filho do cão. Apartai de mim, maldito. Amém? Então a palavra dessa noite é, vamos limpar o altar, vamos permitir que o fogo de Deus, venha estar aceso de dia e de noite a todo mundo. Não é pegar fogo só na igreja não, irmão, tem crente que só pega fogo na igreja. O fogo tem que estar aceso dentro da tua casa, no meio da rua, no trabalho, na escola. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E a voz de Deus não é ouvir só uma vez não, porque tem gente que acha que só foi aqui que Deus chamou Samuel, que Deus falou com Samuel, está enganado. Ali foi a primeira vez. Samuel, eis-me aqui, fala, Senhor. Então o servo ouve. Dali em diante, ele começou a ouvir a voz de Deus várias vezes. Que eu, que você, que nós possamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. E que nós possamos colocar isso no nosso coração. Senhor, fala comigo, Senhor. Por mais que eu esteja mal, por mais que eu esteja angustiado, por mais que eu esteja, fala comigo, se revela no meu coração. Para encerrar a mensagem, eu me lembro que um dia eu preguei sobre a porta estreita. Eu estava muito mal, muito para baixo, sabe? Não é pecado não, tem momento que você vem para a igreja, já aconteceu isso com você também, eu creio, você vem meio capenga, meio para baixo, meio angustiado, né? Porque tem coisas que só você que sabe sempre. Você pode até chegar na porta e estar com o Senhor, as irmãs com aquele jeitinho de uma na outra, linda, e ri, está rindo, mas por dentro está chorando. Porque só Deus sabe como foi o dia, como foi a noite, como está o coração. Então, meus Deus, o chamado de Deus não para. Aí, eu lá no monte, em espírito, porque eu sei que o diabo ouve. Qualquer lugar que você for orar, pode ter certeza que tem um capeta, você não está vendo. Mas pode ter certeza que tem um capetinho perto ali, ouvindo tudo que você está falando com Deus. E fica ouvindo sua oração. Por isso que tem coisa que é bom você falar em espírito, que ele vai ficar desesperado. O que ela está falando? O que ele está falando? Não sabe. Só Deus sabe. Eu nem tudo se deve orar falando. E em espírito, falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem falado comigo de diversas maneiras, mas fala comigo hoje. 2 vezes eu falei isso em espírito. Daqui a pouco você é um camarada dentro do mato, falando em línguas e mistérios. Aí veio e me abraçou. Olha só. Olha, homem. Tu está pedindo para me falar contigo? Era Deus, porque eu falei. Em espírito só. Homem, tu pedes para me
homem. Não olha para trás, prossiga. E me quebrou ali, irmão, me quebrou, porque era Deus falando comigo. E uma outra vez no monte, o médico tinha falado para mim no hospital, longe dela. Meu filho Ismael tinha 9 meses. Eu vi ele amarrado no berço, com agulhas enfiadas na cabeça, porque não tinha lugar mais para colocar agulha, enquanto antibiótico. Ele tinha dado uma infecção, o olho dele ficava quase o tamanho do limão. O médico me chamou no canto, você é o pai de Ismael, eu disse, sou. Olha, estou fazendo de tudo para salvar a vida dele, mas se a infecção for para o cérebro, você vai perder seu filho. Eu falei para ele, não fala nada com minha esposa, não. Você está me falando, não fala nada para ela, não. Ele, tá bom. Mas só estou te avisando, porque se de hoje para amanhã ele falecer, nós vamos fazer de tudo para salvar ele. Eu fui para a igreja aquele dia, menino. Você imagina, prega como? O culto todo chorando. Aquela angústia, aquela dor. E eu lembrando do menino todo amarrado no berço. Aí na hora vem no teu coração e o diabo sobe o teu ouvido. Cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Por que ele está permitindo isso acontecer com você? Porque até na dor Deus tem um propósito. Saí da igreja, fui para o monte. Isso foi uma sexta-feira. O médico falou isso comigo uma sexta-tarde, de noite para uma igreja. 1h da manhã eu estava no monte. Eu não sabia orar, só sabia chorar. Aí veio uma irmã perto de mim e disse assim, meu amado, nós vamos juntar um grupo para orar, vem orar com a gente. Eu assim, olha irmã, eu quero ficar quietinho aqui. Mas aí levantei e fui para lá. Aquela mesma irmã que me chamou, falou para mim, olha meu irmão, eu não sei quem é da tua família que está internado no hospital, mas eu vejo uma folha descendo, parando na tua mão e está escrito alta, Deus vai tirar de lá. Isso aí já trouxe paz no meu coração. Mas como Deus é um Deus de profundidade, isso foi uma revelação. E no momento da oração, um homem começa a marchar em cima daquele monte e vem na minha direção e diz para mim, homem, tu tem pedido em favor dela, estou trabalhando no coração dela, não vou tirar teu filho de você, mano, desse jeito, Deus veio. Não vou tirar teu filho de você. Estou trabalhando no coração dela, no coração da minha esposa, e ainda não tinha aceitado Jesus. Maria foi aceitar Jesus 3-4 depois de mim. E aquele homem disse, Deus nos uniu, se não tirarei o teu filho de você. Segunda-feira, 9h da manhã, teu filho sairá daquele hospital. Assim diz o Senhor. Na época não tinha celular, não tinha telefone fixo em casa, tinha um orelhão na porta da minha casa. Acordei 5h da manhã, varri, passei pano, fiz almoço e deu uma geral. Já crendo, Deus é dele. Mas no domingo eu tive no hospital. O menino não estava mais amarrado. Não tinha mais agulha na cabeça dele. Como eu vi que ele estava bem, peguei ele no colo e falei para ela, o médico disse que a infecção está vindo do cérebro, que nós poderíamos perder nosso filho. Aí ela pegou e falou assim, a pediatra passou aqui e disse que vai ficar mais uns 15 dias, você não vai não. O médico falou 15 dias, mas Deus falou comigo no monte, segunda-feira, 9h, está de alta. Na segunda-feira, irmãos, eu fiquei tão intertido com as coisas de casa, aí eu ouvi o orelhão tocar. Na hora meu coração ia sair pela boca, eu olhei para a loja, 9h. Corri pro orelhão, quando eu peguei e falei alô, ela do outro lado chorando, arruma um carro, vem buscar nosso filho, porque ele está de alta. Bate palma. Então aquele momento de dor, de tristeza, irmãos. Olha a dor e a tristeza que a Ana passou no capítulo 1, mas no capítulo 2, por esse menino orava eu. Não desista de promessa de Deus sobre a tua vida. Tem momento de dor, de angústia, de decepção. É tanta coisa que acontece, mas não chuta o pau da barraca. Não desista, não para trás. Permaneça na fé. Que o teu altar esteja de pé e que o fogo venha arder 24 horas.
Deus vai acontecer na sua vida. Bate palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.